Olá, sétimo ano, estão todos bem? Espero que sim. Felizmente não podemos estar aqui na escola nesse período de quarentena, então vamos nos esforçar para aprender por essas videoaulas, que são online. Vamos começar e na aula de hoje, aula relativa ao dia 1º de maio, nós vamos fazer uma revisão do primeiro bimestre. Você pode usar o seu livro lá na página 4 até 8 do livro de atividades para simetria e as páginas 38 até 41 do livro didático para números opostos ou simétricos. Para uma parte da revisão, a gente vai usar o livro de atividade. Para outra parte da revisão, o livro didático. Exercícios 2, 4 e 11, lá no livro de atividades, com relação à simetria. Então vamos começar. O primeiro exercício, ele diz que uma figura foi desenhada em uma folha de papel, em seguida ela foi dobrada. Ela está ali destacada à esquerda. A gente quer saber qual dessas figuras pode se tornar aquela. Qual delas, se eu pegar e dobrar, se torna a primeira. Se você respondeu corretamente, você marcou essa figura aqui, você contornou ela. Ela dobrada se torna a figura que está lá na esquerda. Próximo exercício, ele diz: observe as figuras geométricas apresentadas aqui e responda o que se pede. A pergunta: há alguma figura geométrica com apenas um eixo de simetria? A resposta é não. Todas as figuras têm mais de um. Tem pelo menos 2 eixos de simetria. Com exceção dessa figura aqui que não tem nenhum. Uma figura ali, o triângulo escaleno. A gente vai falar dela mais lá na frente. A segunda pergunta: todo triângulo apresenta eixo de simetria? Se você respondeu corretamente, você disse que não, os triângulos escalenos não apresentam eixo de simetria. Seus 3 lados têm medidas diferentes. E aquele lá, aquela quarta figura, ele não tem eixo de simetria. Já o triângulo do meio, é um triângulo equilátero, ele tem 3 eixos de simetria. A gente, por enquanto, não é o que está pedido. Só era para saber se tem ou não. Então, a gente sabe que pelo menos um triângulo não tem. Então, não é. Todo triângulo não apresenta eixo de simetria. Há os que apresentam e há os que não apresentam. Na letra C, quantos eixos de simetria há no quadrado? A figura do canto é um quadrado, apesar de que ela está na posição de losango, mas é um quadrado. Ela possui 4 eixos de simetria. E a gente pode contar aqui, traçando eles. O primeiro eixo é esse vertical. O segundo eixo é esse horizontal. O terceiro eixo é um eixo inclinado ali para a direita. E o quarto eixo inclinado, com a parte mais alta para a esquerda. Os 4 eixos de simetria do quadrado. Todas essas figuras apresentam simetria de rotação? A resposta é não. O triângulo escaleno não apresenta simetria de rotação. É aquela simetria que, se você girar, o objeto mantém a mesma forma. Vai acontecer ali com o pentágono, com o paralelogramo, com o triângulo equilátero e com o losango ou o quadrado que está no fim. O escaleno não. Agora o exercício 11, onde o Joãozinho fez 2 dobras na folha de papel e fez um furo na folha dobrada. Em seguida ele mostra lá 5 figuras, tem aí no seu livro. Qual é a forma da figura quando a gente desdobra? Se você acertou, você marcou a letra A figura fica com esta aparência. E agora números opostos ou simétricos. Exercício 4 será resolvido parcialmente. O exercício 5 também parcialmente, lá no livro didático, na página 39. Acompanhe aí. Exercício 4, na página 41. Em cada item, escreva simbolicamente o oposto ou simétrico de cada número, em seguida determine seu valor. O do menos 4 é menos 4 e fica dessa forma. Em um jogo de sinais, ele fica positivo. E o mais 19 é menos
parêntese, mais 19, que acaba com menos 19 por um jogo de sinais. Então essas são as respostas para A e B. Termine aí, tem mais itens a ser feitos nesse exercício 4. Exercício 5 da página 41. Assinale as afirmações V para verdadeira e F para falsa. Em seguida vamos explicar as afirmações, né? Na letra A, o número 0 é o único número natural e inteiro ao mesmo tempo. Essa afirmativa é falsa. Além do 0, os inteiros positivos também são naturais. O antecessor do número menos 19 é o 20. Essa afirmativa é verdadeira. Lá nos negativos funciona ao contrário, né? O antecessor do 19 seria o 18 nos positivos, mas entre os negativos fica diferente. O maior número inteiro e negativo, né, é o menos 1. É verdade, é o menos 1. O menos 2 não é maior, é menor. E depois do menos 1 vem o 0, que já não é negativo. E agora que você corrigiu aí alguns dos exercícios propostos das últimas aulas, você agora tem aí uma base para resolver mais exercícios. Usa lá o livro de atividades da 4 até a 14. Já tem exercício de simetria, pode ser que você não tenha feito todos, e tem alguns também de números simétricos. Agradecemos a sua participação, até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edson Júnior na nossa aula hoje, no dia 1º/5. Vamos começar a nossa aula falando sobre o verbo ir. Na nossa última aula nós fizemos a apresentação e produzimos um caso e um conto. Hoje nós vamos conhecer como funciona o verbo ir. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Verbo ir. O verbo ir apresenta grandes irregularidades. Observe nas formas verbais. Vou, ia e fui. Essas são algumas irregularidades que acontecem. Em algumas frases, só pode ser identificado pelo contexto, pois pode confundir com o verbo ser. Exemplos. Eu fui professor e eu fui à escola. No primeiro ali, na primeira frase, eu fui é do verbo ser. No outro, eu fui à escola, é o verbo ir, certo? Hoje nossos exercícios serão na página 82 a 84. A 84, ela faz uma busca de todos os conteúdos, verbo pôr, todos os verbos que nós estudamos, verbo ver e vir também está na página 84. Não esqueça de colocar a data para que nós possamos, na aula que nós tivermos presenciais, possamos corrigir juntamente, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, espero que você se cuide, até a próxima. Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, bora seguindo a nossa aula de história, né? Hoje, 1º/5 de 2020, olha só, começando o mês. Então, vamos aí seguindo a nossa aula referente às reformas religiosas. Falei para vocês aí que a questão da Igreja Católica, né, dentro da idealização, ou seja, o seu governo, não foi tão fácil assim, porque sabemos que ela queria impor leis, colocava leis, mas favorecendo ela também. E eram leis que alguns outros religiosos protestantes, eles não aceitavam, né, como Martinho Lutero aí. Então vamos seguindo aí sobre essa questão das reformas religiosas e ver como que se findou essa questão aí, ok? Então olha só, reformas religiosas, contra-reforma ou reforma católica. O que ele quer dizer com contra-reforma ou reforma católica? É aquela questão, sim, muitas pessoas queriam as mudanças, né, da igreja, da sociedade, mas essas mudanças, elas teriam que ser o quê? Benefício da sociedade, não só favorecendo a igreja, certo? Então vamos conhecer um pouquinho aí. Contra-reforma
Contra-Reforma ou Reforma Católica. Olha só, a Igreja Católica reagiu ao movimento protestante. Com certeza tinha que reagir, a igreja não ia ficar parada ali vendo, né, que outros protestantes, outras pessoas atacavam a igreja e o pacificava. Não, a igreja, ela reagia. Seu objetivo principal era tentar evitar a perda de fiéis e a consequente diminuição da autoridade papal. O que ele quer dizer com isso aí? Ou seja, a igreja não quer perder o seu posto de líder, né? Não queria ficar por baixo, ela queria ter o seu posto ali, que a sua autonomia continuasse. Se ocorresse, né, a perda de fiéis, obviamente não teria uma liderança aí, certo? As fases dessa contra-reforma, né? Ok, falamos aí que a igreja, ela colocava sim a sua liderança, deveria sim ocorrer mudanças, então vamos ver aí como é que ficou aí. As autoridades da igreja resolveram utilizar o medo, a violência para reprimir ideais reformistas. Mais tarde, a Igreja Católica passou a reavaliar sua organização e seus princípios em uma autoanálise. O que ele quer dizer aí? Quer dizer o seguinte: a igreja ela começou a ter uma mudança aí, impor algumas leis, impor outras situações para que a sociedade pudesse seguir. Só que ainda, né, de que forma? Através do medo e da violência. Se você não seguir, principalmente aquelas pessoas que não acreditavam em Deus, e aí começavam a impor medo, entre outras características. Só que mais tarde a igreja percebeu que isso não era o correto e começou a ter uma autoanálise. Olha só. O instrumento dessa contra-reforma, o que eles utilizaram? Existem aí 3 características. Primeiro é o Concílio do Trento. Que Concílio do Trento é esse, professora? Eu não entendi nada. Concílio do Trento era uma organização social feita por príncipes, por cônsules, governantes, né, que tinha como objetivo principais reafirmar os dogmas da religião católica que haviam sido atacados pelos protestantes. Olha só. O próximo era o quê? A Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus também eles eram chamados de soldados de Jesus, soldados de Deus, né? Foi uma ordem religiosa criada em 1539 por Inácio de Loyola. Essa Companhia de Jesus, o que eles faziam? Eles eram, no caso, vamos dizer, padres, né? Bem rígidos, assim, muito sérios, muito religiosos mesmo, que faziam com que eles seguiam a outras cidades, levando aí a pregação da igreja, levando as leis que a igreja impunha também em outros locais. Eles seguiam para outras igrejas, colocando aí a ordem também dentro desse estabelecimento. O Tribunal de Santo Ofício, ele tinha como objetivo julgar as pessoas consideradas hereges, ou seja, aquelas pessoas que não acreditavam em Deus, né? Então, são aí os chamados Tribunal de Santo Ofício. Você não acredita em Deus, colocando o nome de Deus em vão, você era julgado através disso, certo? E essas guerras, consequentemente, né, tanto a igreja como os protestantes, né, ocorriam guerras, milhares de pessoas morreram diante disso. Olha só, um dos episódios mais trágicos foi o que? Relacionado a esses conflitos, foi a noite de São Bartolomeu, que ocorreu em 24 de agosto de 1572. O massacre durou algumas semanas e estima-se que tenham morrido mais de 10 mil
protestantes, olha só, né? Além disso, também ocorreram diversos conflitos que envolveram várias nações europeias, porque sabemos que essas reformas religiosas se estenderam por outros locais, né, outros países. Esses conflitos eles foram denominados de Guerra dos 30 anos, provocando aí diversas mortes também. Por fim, em 1660 e 1661, um conjunto de tratados chamado Paz do Norte, o que aconteceu? Estabeleceu a predominância política francesa, finalizando assim o conflito. Mas foi assim, simples? Em 1960 acabou? Não. A questão é que a igreja ela foi estabelecida e ficou a divisão entre protestantes e também a Igreja Católica foi dividida entre protestantes e Igreja Católicas. A Igreja Católica ao sul, protestantes ao norte. Então, quem era seguidor de Martinho Lutero, que estava junto com ele, eram chamados protestantes, né? Quem ajudava eles? Príncipes, governantes, porque eles queriam tomar o lugar da igreja e impor as suas leis. E a Igreja Católica ficou seguida do outro lado, aí, impondo as suas leis, continuando as suas leis, certo? Essa leitura, essas características aí, vocês vão ler no livro de vocês vão observar melhor, entender um pouquinho melhor. Tem muitas fotografias, observem as fotografias também, certo? E aí, seguindo para vocês um bom estudo e uma boa aula. Até a próxima! Olá, sétimo ano! Estão todos bem? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma videoaula online. Infelizmente, não podemos estar na escola, mas por conta desse período de quarentena, vamos assistir aqui a aula na internet. Hoje, como vencer desafios, você pode acompanhar lá no encontro 6, página 15 do livro. Se já leu a historinha, pode continuar. Se não leu, dá uma pausa. Leia lá para a gente começar. Então, gente, o que a gente viu da história contada? Primeiramente, a Valentina chega até seus pais e declara que não quer mais ver TV. Ela quer aprender a tocar piano. Valentina descobriu que deve persistir para alcançar seu objetivo. E por fim, ela aprende uma grande lição sobre determinação e comprometimento. Gente, eu pergunto a vocês, o que representa ela dizer que não quer mais ver TV? Na verdade, é apenas um pequeno detalhe que significa muito mais coisa. Significa que ela vai largar as atividades supérfluas da vida dela, né? Vai diminuir o período na internet ou de leitura de coisas bobas para poder se dedicar a aprender piano. Na vida, todos nós devemos fazer pequenos sacrifícios para podermos evoluirmos, né? Para podermos sermos as pessoas melhores amanhã do que somos hoje. E a Valentina, então, decide que vai se dedicar ao piano, ela decide ser persistente. Essa atividade, né, essa aula é relativa à atividade lá na página 49 até a página 51. Peço que você vá lá, leia as atividades, se precisar pesquise na internet, se precisar leia o livro novamente e preencha o que tem lá, os exercícios dessas páginas. Agradecemos a sua participação. Até a próxima aula.